Bom dia, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias diário. Hoje é sábado, dia 9 de maio de 2020. E vocês sabem que sábado não tem disco, não tem livro, não tem filme, não tem série. Quer dizer, vai ter ali uma diquinha, sempre no final tem, né? Mas eu não vou me aprofundar nisso, porque eu vou me aprofundar em outro assunto. Sábado é dia de reflexão, é um dia para a gente se aprofundar um pouco mais nas questões que de uma forma ou de outra acabam resvalando aí em todas essas dicas que eu venho dando aí no Climatias desde que ele existe. Né? São quase 2 meses de Climatias diários, sem faltar nenhum dia, e firme e forte aqui, também contando com a colaboração de vocês. Né? Além da colaboração empática, do like, do comentário, né? Essa coisa bem de internet, também a colaboração voluntária, que já tem algumas pessoas me ajudando aí financeiramente com isso, que eu quero inclusive continuar depois que toda essa pandemia, esses Bolsonaro, essa quarentena passar. Já estou meio que decidido a fazer isso e estou criando justamente esse canal para estreitar essa relação, não só conceitual, mas também financeira. Né? Acho que tem uma outra forma de repensar como o jornalismo é pago. E hoje, inclusive, é o assunto desse papo, desse meu extenso monólogo, é justamente a estreia de um novo programa no meu canal do YouTube. Né? O terceiro programa que eu estou fazendo, o Climatias é um deles, o Centro Westworld, que é o comentário semanal que eu faço sobre a terceira temporada de Westworld, que terminou no domingo passado. Termina hoje, já está no ar a consideração final sobre o último episódio e sobre a temporada como um todo. Na hora que o Centro Westworld sai de cena, entra essa novidade que eu já dei o teaser ontem, um programa semanal de entrevistas, mais de 1 hora de bate-papo, chamado Bom Saber. Esse é o nome do programa, que vem de uma coluna que eu tinha no site da Galileu, na época eu era diretor de redação da revista. A Galileu é a revista de ciência da editora Globo. Eu tinha essa coluna semanal justamente para falar sobre coisas boas que estão acontecendo no mundo. Não tinha esse lado poliana do IG, né, como eu comentei outro dia, que o portal IG resolveu dar um dia para o Dia das Boas Notícias e escolher esse dia justamente o 11 de setembro de 2001. Então não tem esse lado de simplesmente, olha só, tem coisas boas acontecendo no mundo. A coluna tinha essa pegada, era muito mais mostrar que a ciência e a tecnologia eventualmente trazem coisas novas que podem mudar completamente o nosso futuro, inclusive para o bem. Era o foco dessa coluna, que começava pelo pressuposto por algo que em 2013, que era a época que eu era diretor de redação da revista, já vão 7 anos, já era constante e febril, e acho que é uma coisa que acompanha a gente há séculos, é justamente o mote desse papo de hoje, que é a forma como a gente é completamente obcecado por notícia ruim. A gente acaba ficando muito monitorando só as merdas que acontecem no mundo, e tem um motivo biológico para isso, né? Não é nem um motivo social ou humano propriamente dito. Todos os bichos, e o ser humano é um bicho, não custa lembrar, apesar de ter esse desvio de caráter chamado consciência, todos os bichos têm um instinto de alerta o tempo todo, né? De, tipo, por mais tranquilo que as coisas possam parecer, por mais na boa, pode ser que a qualquer minuto venha um predador, pode ser que a qualquer minuto venha um tsunami, venha algo, então a gente precisa estar aqui a postos, né? Deu uma merda, sai correndo, vaza, saca? Ou seja, a gente fica o tempo todo buscando essas coisas ruins que podem surgir no horizonte. À medida que a sociedade e a civilização foram evoluindo, a gente chegou num estágio de conforto que conseguiu fazer com que, primeiro, que o ser humano deixou de ser vítima de predadores para ser o maior predador da natureza. Então, estamos confortáveis em relação a isso, né?
todos os predadores estão enjaulados ou estão longe da cidade, ou a gente está enjaulado contra eles. E um monte de desenvolvimentos tecnológicos acabou deixando a gente mais tranquilo em relação a essa sensação de estar alerta o tempo todo. Mas isso continua, e continua justamente nesse lado das más notícias, né? Estamos o tempo todo caçando más notícias, porque no fundo tem um inconsciente falando assim, não está tão bom, tem alguma coisa que está errada. E isso entra justamente nessa questão aí, não só das redes sociais, mas essa coisa da criação de uma realidade paralela, filtrada pelas notícias, né, que faz com que a gente dê muita atenção a determinadas coisas que não merecem tanta atenção, outras sim, mas a gente acaba ignorando todas as boas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E elas acontecem o tempo todo, em todos os lados. A gente só não está programado para olhar. Esse era o mote dessa coluna, e quando eu trago para esse programa semanal de entrevistas, eu estou querendo justamente chamar pessoas para conversar sobre isso, para se aprofundar nas áreas que elas dominam e tentar entender como é que a gente consegue se desprogramar, como é que a gente consegue perceber que a gente está completamente viciado, e aí não é uma metáfora, não é uma analogia, a gente realmente é viciado em má notícia. E como é que a gente consegue sair desse vício e aos poucos se programar, se reprogramar para entender que as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, as pequenas vitórias, são para serem comemoradas diariamente. A vida é isso, né? A vida, no fim das contas, é uma absorção de sensações por diferentes sentidos e inclusive extrasensoriais, né? E a gente não percebe isso, sabe? Por mais tenebroso que seja esse período da quarentena e da pandemia que a gente está vivendo, a gente consegue pequenas vitórias. E às vezes a pequena vitória, tipo, é um dia que eu não entrei em pânico, um dia que eu não entrei em depressão, um dia que eu consegui conversar com os amigos meus e ficar numa boa durante o tempo dessa conversa, durante o tempo da leitura desse livro, durante o tempo que eu estou assistindo esse filme, sabe? Isso são pequenas vitórias que acabam fazendo a gente começar a se desprogramar desse vórtice das más notícias que acaba assombrando a gente. E resolvi começar essa série de entrevistas, que a princípio está no ar para quem pagou a colaboração voluntária, e essa colaboração voluntária, reforço, é o quanto você acha que vale, não estou determinando que vai custar tanto ou não, sabe, isso aí fica completamente em aberto. Me manda um salve lá no trabalho sujo por e-mail @gmail.com, e que eu passo a minha conta e digo como faz para assistir essa entrevista antes do início da semana. Eu acho que segunda ou terça-feira vai ser o dia que eu vou tornar essa entrevista pública. Essa é a vantagem que tem de colaborar com o meu trabalho, né? Eu estou abrindo esse canal justamente para reinventar a forma como o jornalismo pode ser financiado, e eu acho que tem a ver com cobrar da audiência mais do que ser patrocinado ou entrar num determinado edital. Enfim, estou com outras ideias, uma delas inclusive pensada a partir de um insight desse meu convidado de hoje. E uma das vantagens é justamente essa: você paga essa grana e você tem esse conteúdo em primeira mão. De novo falando essa palavra conteúdo, mas enfim, esse programa em primeira mão. Você consegue assistir ele, não vou colocar senha a princípio, vai ser um vídeo não listado, que só quem tem acesso é quem tem a URL. E depois eu abro para o público. Pode ser que ele fique datado, né? Tem esse problema, principalmente porque a gente está vivendo essa época com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o primeiro convidado, que não só é um grande amigo, nas primeiras edições eu vou chamar pessoas mais próximas, amigos, que eu tenho intimidade, justamente para desenvolver melhor
esse mote que eu tenho conversado, mas não quero ficar só no meu círculo de amizades, como tenho feito também com os convidados aqui do Climatias. Ele também me chamou para conversar sobre isso, então agora é o jogo de volta, né? Vou chamar o Bruno Torturra, jornalista e paranoico, e uma inspiração também, é outro motivo para chamá-lo aqui, uma das inspirações que eu tenho para justamente fazer o Climatias, né? Habitar esse espaço que é o contato diário em vídeo com os meus antigos leitores, ouvintes, enfim, agora eu estou com telespectadores, são vocês. E o Bom Saber não vai para o Instagram. Eu vou anunciar no Instagram quando ele estiver aberto para o público, mas ele vai para o YouTube só. Eu vou focar cada vez mais o que eu tenho feito no YouTube e vou aos poucos sair do Instagram. Mais aquela coisa do detox das redes sociais que eu venho falando aí desde o final do ano passado. E a minha primeira meta é me livrar das redes do Zuckerberg, não ter que trabalhar nesse universo. Não que o Google seja um santo maravilhoso, mas eu acho que tem um motivo específico de sair dos domínios do Zuckerberg. Eu estou falando de Instagram, Facebook e WhatsApp, né? Uma coisa por cada vez, como todo detox, como toda saída de vício. E do mesmo jeito que o Bruno me chamou para falar de cultura, eu chamei ele para a gente falar sobre especialidades dele, né? A gente vai falar muito sobre jornalismo, sobre percepção sensorial e psicodelia, sobre paranoia, ele que é o autor do Boletim do Fim do Mundo. E se você quiser receber ainda hoje, eu vou subir isso hoje à noite, manda um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com. A gente gravou esse programa na quinta passada, logo depois da entrevista estapafúrdia da Regina Duarte, que continua no poder, né? Talvez depois daquela entrevista ela tenha garantido a sua estada no poder, a gente nem chegou a falar sobre isso, embora falamos coisas parecidas com isso. Então tem essa coisa do calor da hora, né? A gente está falando, o programa não é só sobre isso, o papo começa com essa história da Regina e a gente fala sobre várias outras coisas. O Bruno conta aí como o Pentágono é um dos principais incentivadores dos psicodélicos para curar problemas psiquiátricos, como a gente está passando por uma nova era de ouro da psicodelia, de fato não da estética psicodélica, mas da transformação da mente, o que é uma das fronteiras que a gente deve atravessar nesse século XXI que ainda está começando. A gente falou de muito mais coisa, mais de 1 hora de papo, e se quiser ver em primeira mão, dá um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com. É mais um canal que eu estou criando para estabelecer esse vínculo com vocês e para também sair desse abismo, desse buraco imagético, sensorial, perceptivo que a gente está enterrado. Eu não tenho alternativas a oferecer para questões mais amplas, mas eu acho que se a gente começa a falar sobre isso e começa a olhar e trazer isso pra gente começa pelo menos a tirar a cabeça desse mar de lama que a gente está enterrado. E ver o mundo de outra forma, que eu acho que é o crucial nessa história. Bom, é isso, chegando aí ao fim desse Climatias de sábado, pequena dica breve, não sei se vocês conhecem, o primeiro songbook que o Almir Shediac fez, né, no começo dos anos 90. Ele começou a lançar uma série de songbooks, né, com partituras de clássicos da música brasileira, e ele começou com o Noel Rosa, chamando Tom Jobim, Caetano Veloso, Carlos Lira, Cassiano, Chico Buarque, Djavan, Eduardo Sec, Francis Haim, Gal Costa, Gil, Jardim Macalé, uma galera, cara, muita gente foda interpretando a obra do Noel Rosa. Tem mais aqui, João Bosco, João Nogueira, Leila Pinheiro, Luísa Buarque, Luiz Melodia, Marcos Pereira, Maria Bethânia, Moraes Moreira, Nelson Gonçalves, Ney Mato Grosso, os Cariocas, Rafael Rabelo, Roberto Menescal e Verônica Sabino. Só gente foda, só música foda.
vai atrás, não tem erro, certo? Amanhã é domingo, dia de brunch, tudo de novo. Até já, bom dia.